Nesses últimos dias terminará a batalha na qual o cristão não será derrotado. Vamos compartilhar a leitura do verso 1 do capítulo 3 ao verso 2 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Naquela época, no ano 67 da era cristã, Paulo se encontrava no corredor da morte, na fria, insalubre e solitária masmorra romana Mamertina, aguardando o dia no qual seria executado por decapitação. Há 3 anos havia ocorrido um incêndio criminoso de Roma, causado por Nero em sua loucura, ambição e extrema maldade, que destruiu 10 dos 14 bairros de Roma, usando como bodes expiatórios os cristãos para tentar executar sua diabólica e megalomaníaca ideia de construir uma nova cidade em lugar de Roma, Nerópolis. Nessa carta, o apóstolo Paulo dirigia-se a Timóteo, jovem que morava na Ásia, na cidade de Listra, na Ásia Menor, filho de uma judia convertida ao caminho e tendo como seu pai um grego, conforme Atos capítulo 16, verso 1. Na segunda viagem missionária, havendo recebido Paulo bom testemunho dos irmãos a respeito de Timóteo, decidiu levá-lo consigo para dar continuidade à sua missão evangelística entre os gentios, de acordo com Atos, capítulo 16, versos 2 a 3. Timóteo recebeu de Paulo amor, respeito e confiança, não deixando de mencioná-lo, expressando grande apreço por ele em 8 de suas 13 cartas. Então passou a escrever Paulo em sua carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 17, e no capítulo 4, versos 1 a 2. Nesse trecho de sua carta, descreve Paulo como seriam os tempos nos últimos dias, período compreendido entre a primeira e segunda vindas de Jesus. Paulo exorta Timóteo a não se conformar com o mundo, não se desviando da sã doutrina, mas permanecendo no que aprendeu sobre as Sagradas Escrituras desde sua infância, havendo ampliado sua experiência e conhecimento nelas, com o exemplo e ensinamento do apóstolo, Escrituras que têm o poder de fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 15. No verso seguinte, Paulo escreve que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. No verso 17, Paulo diz que o homem de Deus, pelo estudo de sua palavra, seja perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra de Deus a espada do Espírito, lâmina afiada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, a alma do Espírito, faz parte da armadura de Deus, composta ainda pelo capacete da salvação, pela couraça da justiça, pelo cinto da verdade, pela preparação do Evangelho da paz como calçado e pelo escudo da fé, com o qual podemos apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Estamos em meio ao combate cada vez mais acirrado entre o mal e o bem, onde as forças espirituais da maldade, comandadas por Satanás nos espaços celestiais, mesmo com sentença condenatória de Deus já lavrada, sabendo, portanto, desde há muito, que está completa e definitivamente derrotado, tenta a todo custo nos arrastar para o lago de fogo que é seu destino. Já vivenciamos esses tempos trabalhosos aos quais Paulo se referiu, descrevendo a condição na qual chegaram os homens enganados e manipulados pelo inimigo das nossas almas. Não foi o mundo, não foi o ambiente que perverteu o ser humano, degenerando o seu estado espiritual ao ponto em que chegou, mas a ação de demônios, principados e potestades nos espaços celestiais sobre os que sucumbem à sua ação maligna. A tal ponto decaiu a humanidade pela perversão e inversão completa dos padrões morais do Criador. Assim como marionetes nas mãos dos seres malignos, dos demônios, o homem passou a perverter o ambiente e não a ser pervertido por ele, gemendo toda a criação pela ação do maligno sobre este mundo. O dragão identificou 3 calcanhares de Aquiles no ser humano: o amor ao dinheiro, num ato de idolatria a Mamon, a ambição pelo poder, e o hedonismo, a subjugação total aos desejos sexuais mais pervertidos. Neste contexto, impera a pornografia, a cristofobia, a apostasia, o egoísmo e toda a maldade dos que, encantados com os falsos mestres, contra os quais tanto nos preveniu Jesus, sentem coceira nos ouvidos para escutar espíritos enganadores, segundo suas próprias ambições e fraquezas. Finalmente, nos versos 1 e 2 do capítulo 4 de sua segunda carta a Timóteo, Paulo o exorta a pregar a palavra, usando com habilidade a espada do Espírito, a tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade e destreza. Passemos então a compartilhar a leitura dessa porção bíblica. Vejamos capítulo 3, dos versos 1 ao verso 17 inicialmente. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, impenitentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se
introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à sua fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. No capítulo 4 da mesma carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, lemos: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Será que você tem olhos para ver os sinais à sua volta, de forma como jamais antes foram vistos? Espero que você tenha ouvidos para ouvir essa doutrina, pois disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, verso 6. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, verso 2. E dizia a todos: Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, verso 23. Somente negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz, você poderá seguir Jesus, vencer esta batalha e passar pela porta estreita, entrando no paraíso, a casa do Pai, nosso lar. Não este tenebroso e agonizante mundo do qual os filhos, por adoção de Deus, por Cristo Jesus, não fazem parte.
Minha oração é para que você se arrependa dos seus pecados. Veja, ouça e abra as portas do seu coração para Jesus, recebendo a graça da salvação pelos méritos de Jesus Cristo, quem nos substituiu no madeiro, fazendo-se maldição por nós, para comprar-nos com seu sangue para a vida eterna. Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.